muito bom ver uma igreja que tem tantas crianças, que Deus tem dado filhos aos seus filhos. Isso é sinal da graça do Senhor. Uma grande bênção. E aqui fala um pai de 3 filhos. Assim diz a palavra de Deus. Volta, ó Israel, volta para o Senhor, o teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco as palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará, não iremos estar mais montados em cavalos, e não mais diremos as obras de nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. E serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, o seu cheiro como o do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, e serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, o que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde. De mim vem todo o teu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que a saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Vamos orar? Senhor, tua palavra, que é a espada do Espírito, foi lida por nós nesta noite e está sendo lida numa outra oportunidade. E nesse momento eu clamo a Ti, ó Espírito, que use a minha vida para que os Teus remidos, os Teus amados, a Tua igreja seja alimentada, confrontada, confortada, ensinada, e que todos nós juntos possamos olhar para Cristo e que Cristo seja exaltado nesta noite pelo ensino da Tua palavra. Usa a minha vida, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim para que o Teu povo seja de fato capacitado a viver uma vida de graça, de confiança. Oro em confiança em Jesus apenas. Amém e amém. Ser pai, ter uma família, ser marido, ter 3 filhos, ser líder em uma igreja, é uma caminhada no nosso contexto histórico, olhando para as nossas próprias mãos e para os nossos pés, uma caminhada dura, uma caminhada de gigantes de fato, uma caminhada de guerras e de batalhas. A crise que a família vive nos nossos dias, na Escritura, é uma analogia para a crise na relação do homem com Deus, do povo de Deus com Deus, da igreja com o Senhor. Esta crise afeta todas as áreas da nossa vida. E como reformados que somos, não podemos dicotomizar a nossa experiência de existência. Nós somos o que somos em todos os lugares. E o dono do nosso coração guiará a estrada que trilharemos. O dono do nosso coração é o dono das nossas ações.
Como diz Hermann Doiver, o nosso coração é escravo do nosso Senhor e o nosso Senhor guia os nossos passos. A família vive uma crise. E essa crise influencia a igreja e a crise se torna a crise também da igreja. A falta de fervor na igreja é reflexo de falta de fervor na família. Zelo por aquilo que é de Deus. Zelo por aquilo que nos convoca a reconhecer o senhorio de Cristo em nossas casas e, por reflexo, na nossa igreja. Nós que somos aliancistas. Cremos que Deus tem um pacto com nossas famílias. Cremos que Deus tem uma aliança com os nossos filhos. A falta de correção na igreja influencia a família sem correção, e a família sem correção influencia uma igreja que não disciplina, que não cuida, que não trata, que não se importa. É como o pai que, olhando o filho se esvaindo por uma escada, não o acolhe, não estende a mão, não o suporta. A igreja, a família, nós vivemos uma crise. A falta de adoração na casa reflete-se na igreja, quando a igreja de fato não adora, porque não compreende o que é adoração. Adoração não é canção. Adoração não são mãos levantadas. Isso pode estar incluído na adoração. Adoração é um coração cativo ao senhorio de Jesus, no poder do Espírito Santo. Adoração é uma vida entregue a Jesus como Rei soberano sobre todas as coisas na existência do seu ser e da criação. Adoração é reconhecer que tudo que nós temos, somos, não pertence a nós mesmos, mas pertence ao Deus que diz: tudo é meu. Quando não entendemos o senhorio de Cristo na igreja e na família, não adoramos de verdade. Somos falsos adoradores. Caminhamos por uma estrada de fantasia. A falta de amor na família também se reflete na igreja, e a falta de amor na igreja também se reflete na família. Quando não sabemos perdoar, quando não reconhecemos nossas falhas, quando não reconhecemos que somos pó e ao pó retornaremos, e quando não encarnamos essa teologia, a teologia da nossa dependência absoluta da graça de Deus para vivermos uma vida que agrada a Deus no amor, pela nossa esposa, por nossos filhos, por nossos irmãos, que se manifesta em ações. O cristianismo não é uma filosofia, não é uma ideologia. O cristianismo é mais do que essas coisas. O cristianismo é Deus que governa um povo, e esse povo reflete esta glória no mundo, enquanto aguarda a parousia, ora vem Senhor Jesus. Nós somos chamados para viver esta vida, mas os equívocos da igreja se refletem na família, e as mazelas da família são expostas em nossas congregações. E o texto que eu li fala de uma nação em cacos, de uma nação prostrada, de uma nação humilhada, de uma nação de pura vergonha, de uma nação em queda livre, absoluta queda livre. Uma nação nocauteada pelas hostes do pecado e pelas hostes do inferno, como nos ensina Joel Bick. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar. Há arrombamentos, homicídios sobre homicídios. Oséias 4, verso 2. A nação de Israel se encontrava num estado de ética tão corrompida e tão afastada da aliança do Sinai, que o profeta tem que expor, através daquilo que Deus lhe deu, a verdade sobre Israel naquele contexto. Israel estava perjurando, jurando falsamente, mentindo, furtando,
roubando, arrombando, assassinando. E Oséias é o homem que Deus levanta para apontar o pecado, para apontar a quebra da aliança, para afirmar os caminhos errados e tortuosos aos quais Israel tinha se dado. O livro do profeta Oséias afirma: porque o Senhor tem contenda contra os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Presta atenção na teologia do profeta Oséias. O profeta Oséias une o ensino da Escritura com a ética da Escritura. Ele diz: não há conhecimento de Deus. O povo não conhece a Torá, a Tanakh, a Talmud. O povo não conhece mais a Escritura. O povo se afastou, e se afastando da Escritura, o povo não fala a verdade, não vive a verdade e não ama de verdade. Por quê? Porque nas regras da Tanakh é exposto claramente: ame o seu próximo, ame ao Senhor, vivam a vida autêntica, viva pela ética do senhorio do soberano. Nós que somos chamados para sermos os vassalos do Eterno, os servos do Eterno. A gente pensa que o contexto de Oséias, que o contexto de Israel se estabelece no passado e se mantém lá. E equivocadamente não fazemos laços ou relações com a nossa história agora, mas há relações reais. Que povo este povo nos recorda? Que lugar nos vem à memória? Que coração é exposto quando lemos esse livro por esta ótica de um profeta que é levantado por Deus para mostrar a um povo o afastamento da obediência à Escritura e à aliança? Oséias é um profeta que profetiza antes do exílio, é contemporâneo de Miqueias, de Isaías. É um homem corajoso, um profeta do norte, um profeta que ensina em Efraim. É alguém que é levantado por Deus para ser boca do Senhor no meio de um reino corrompido, onde os profetas eram assassinados e perseguidos porque tinham que falar a verdade, tinham que expor a verdade. E a verdade, no contexto de Israel, é que um sacerdote havia sido levantado para expor a falência espiritual de Israel. E há pontos de contato com a nossa história hoje, como igreja que aguarda a parousia. A igreja sempre será contra a cultura. A igreja sempre será a voz que clama no deserto. A igreja sempre será opositora. Sempre. Ser igreja é viver pela ética do reino do Messias. Ser igreja é viver pelo amor da cruz. Não por aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu sinto, mas aquilo que foi revelado, aquilo que foi exposto, aquilo que foi afirmado, aquilo que o Espírito nos deu para viver. Este homem corajoso é levantado nesse contexto para afirmar o pecado de Israel. E o mais impressionante nessa história é que este homem não é apenas um atalaia. Ele não é apenas um profeta. Ele é alguém que encarna essa história quando Deus lhe ordena casar com uma mulher de prostituições. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós lemos essa história, a analogia viva de Israel com o Jeová, o Deus triuno. Aquele homem representa Deus na sua glória, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito desde a eternidade. E aquela mulher, Gomer, é a representante na existência do afastamento de Israel, dos cumprimentos da aliança, infidelidade, falta de amor,
falta de respeito, falta de zelo. Alguns acusam o cristianismo de ser uma religião que se preocupa demais com a vida sexual das pessoas. E essa acusação, em alguns contextos, é de fato verdade. Mas o cristianismo bíblico não se preocupa com a vida das pessoas. O cristianismo bíblico se preocupa com aquilo que Deus fala sobre o homem e sobre tudo que o homem é e faz. Por quê? Porque Deus escolheu uma analogia para falar de pecado, infidelidade, afastamento. E essa analogia viva é a relação de um homem com sua esposa. Não foi um pastor que escolheu essa analogia. Não foi um presbítero, não foi um bispo, não foi um teólogo qualquer. Foi o Deus triuno. Em toda a Escritura. Ele usa essa linda analogia existencial. O homem e a sua mulher. Para mostrar a Israel os caminhos que Israel havia escolhido tomar na sua caminhada de aliança. Essa aliança havia sido quebrada. Que aliança é essa? É a aliança do Sinai. É a aliança da libertação. O povo foi libertado. O povo que era escravo no Egito, o povo que era oprimido por 400 anos, é libertado pelos prodígios de Deus. O Deus que é Senhor intervém na história e faz os seus sinais no meio do povo, liberta aquele povo, faz uma aliança com aquele povo, uma aliança de amor, uma aliança de graça, uma aliança de esperança. Mas este povo, libertado, amado, este povo eleito, desdenha deste amor. E recebe de Deus, no decorrer da história de Israel, as maldições pactuais de Deuteronômio. Mas no meio dessa tristeza, ainda há raios de esperança. Em meio da tristeza, no final do livro, há uma porta aberta da graça de Deus diante dos pecados de Israel. E os pecados de Israel têm nome. E nós temos que aprender, irmãos, nós temos que aprender a dar nome aos nossos pecados. A não sermos generalistas com nossas ações que ofendem a Deus, porque a Escritura dá nome aos pecados de Israel em Oséias. Em Oséias, Israel é a nação prostituta, idólatra, infiel. Ela tem um espírito de prostituições. Ela é oprimida pelas hostes do inferno. Ela é uma nação que confia nos reinos humanos para a sua própria libertação. Os assírios e os egípcios. É um povo que, ao invés de confiar na aliança com o Jeová ou com o Yahvé, confia nos reinos dos homens. Uma nação que não entendeu quem era o seu Deus. Ainda, em Oséias, Israel é a nação que presta um culto falso a Deus. Um culto não verdadeiro. Uma nação afastada. Idólatra, prostituta, sem confiança em Deus. Uma nação longínqua. Uma nação que entrega culto falso ao Senhor. Eles se ajuntam como Isaías ensina no capítulo 1 de seu livro, mas não há culto a Deus. Diante desse quadro, se você fosse um judeu, o que estaria passando no seu coração? Acabou. Acabou. Um profeta se levantou, ou foi levantado, e ele está expondo as nossas escórias. Ele está expondo os nossos ventres. Ele está apresentando ao mundo quem nós somos. E agora? Acabou. Somos adúlteros. Somos infiéis. Não prestamos um culto honesto a Deus. Nós confiamos nos homens. E agora? Essa é a resposta que queremos trazer nessa noite. Quais são
as ações do Senhor em meio aos nossos pecados. Às vezes, queridos, a falta de uma real compreensão da lei e do evangelho nos oprimem tanto, mas tanto, que o que fica quando saímos de um culto é o peso das nossas mazelas. Mas nesta noite, não é isso que eu quero falar com vocês e deixar para vocês. Eu quero mostrar o que o texto diz de Deus olhando para as nossas imperfeições. E a primeira coisa que o texto que li nos ensina é que diante dos pecados de Israel e dos nossos, Deus nos convida a uma estrada de arrependimento. Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco as palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom. Em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios, a Síria já não nos salvará. Não iremos mais em cavalos e não diremos a obra de nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. A vida é dura e no caminhar da vida ondulações e buracos na estrada de cada um de nós. A vida dos eleitos também tem os seus dilemas. A vida dos cristãos também tem suas batalhas contra o diabo, o mundo e o pecado. E não era diferente para os israelitas, filhos da promessa nesse contexto histórico, e não é para nós. Nós sabemos quem nós somos quando ninguém está olhando. Nós sabemos quem nós somos quando a porta do quarto está fechada. Os buracos continuam sendo parte de nossa história e as quedas também. Eu me lembro de uma viagem que eu e o pastor Jefferson estávamos fazendo para BH. E faz tanto tempo que era no tempo que o Jefinho tinha um Gol Bola cinza, chumbo. Quem lembra do carro do Jefinho? Quem lembra desse carro dele? Lembra, né? Então, estávamos saindo de Juiz de Fora e antes de entrar na BR, ele caiu em um buraco e o eixo traseiro do carro quebrou. Ele ia entrar numa curva um pouco mais pesada e antes dele entrar na curva, o eixo quebrou e nós ligamos para o Eloy e pedimos a Palio Candy antiga dele para viajar para lá. Porque tínhamos que ir para BH. Era um compromisso de trabalho. E o que eu e Jefinho fizemos naquele carro, antes de voltarmos, com o coração acelerado, foi agradecer ao Senhor. Deus, obrigado, porque não entramos naquela curva, mas caímos no buraco. As quedas são parte da vida dos cristãos até o dia da volta do Senhor ou até o dia em que Ele nos chamar. Eram parte da história de Israel. O povo que viu o Mar Vermelho se abrir. O povo que viu o Nilo se tornar um rio de sangue. O povo que foi escravo 400 anos e foi libertado. O povo que viu a sarça ser consumida pelo fogo e não se esvair. Este povo, o povo da aliança, o qual nós também somos, mesmo diante dessa graça maravilhosa de Deus, da libertação e do cuidado, estava se perdendo. Idolatria, prostituição, infidelidade, falso culto, confiança nos homens, e nós podemos cair pelos mesmos caminhos. Quando nós escolhemos olhar para outra coisa que não seja a cruz do nosso Redentor. Os judeus, ao invés de confiarem em Jesus, começavam a confiar em si mesmos. Mas pastor, como assim os judeus confiando em Jesus? Eu quero te ensinar algo hoje.
Jesus, ou Cristo, Verbo de Deus, não existe a partir da sua encarnação. Ele já estava ali com Israel. Porque ele é Deus eterno, o eternamente gerado. Ele estava ali com o Pai, com o Espírito, guiando aquele povo. E quando aquele povo não confiava em Deus, aquele povo não confiava no Verbo de Deus, antes da sua encarnação. Aquele povo se afastava da beleza do amor da cruz. E diante disso tudo, o amor imerecido de Deus, ou a sua misericórdia, faz um apelo aos judeus. Volta, Israel. Volta para o Senhor. Porque pelos teus pecados vocês têm caído. E tende convosco as palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. E a mesma palavra que Oséias ensina àquele povo há muitos anos atrás é reafirmada hoje. Deus apela a todos os seus eleitos, a toda a igreja, a todos os homens: arrependei-vos e crede no Evangelho. Este foi o apelo de Pedro em Atos 2, no sermão onde 3.000 se converteram. É o apelo de Oséias, é o apelo do cristiano e deve ser o apelo de todo servo fiel ao Evangelho. E hoje é mais um dia em que esse chamado é feito não por mim, mas pelo Deus da Escritura. Quais são os tombos que têm te atrapalhado a viver uma vida que reflita a glória de Jesus? Quais são as quedas que têm te impedido de enxergar a beleza do nosso Redentor e os braços abertos do Pai a nós que somos seus filhos, que somos remidos, que somos aceitos em Cristo? E se há alguém aqui que ainda não se entregou a Cristo ou que não foi alcançado pelo Espírito, pode ser nessa noite que você se arrependa e creia, porque nesta noite este apelo está sendo feito. Volta. Volta, retorna, volta. É hoje. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Mas às vezes, diante dos nossos pecados, uma culpa atroz nos toma de rompante. Uma culpa que aos nossos olhos às vezes é indestrutível. Timothy Keller diz isso sobre esta culpa. Há uma espécie de aperto na garganta. Você não conhece isso? É culpa. Então, não só isso, ela continua mais apertando as nossas almas, e os nossos corpos são tomados por sintomas, uma sensação de aperto, uma sensação de inconsistência, e você continua a empurrar essa culpa, mas ela não vai, ela é insistente. Você pode mudar de igreja, mudar o ambiente, mudar de casa, mudar de trabalho, mas a culpa não vai. Por quê? Porque essa culpa só pode ser arrancada pelas mãos do nosso Redentor, quando confiamos na pessoa de Jesus. Como não há pecado tão pequeno que não mereça a condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre aqueles que verdadeiramente se arrependeram. Texto da nossa confissão de fé, afirmando que não há pecado tão grande que Deus não possa dizer: está perdoado se você confiou em Cristo. O diabo não pode te acusar, o pastor não pode te acusar, ninguém pode te acusar. Se você se escondeu na sombra do Redentor, ninguém pode se levantar contra você. Não há acusação contra os eleitos de Deus. Mas para isso, é imprescindível que você se esconda na sombra da cruz do Redentor. Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. E quem te faz esse convite?
não é o cristiano, é o Deus de Israel. Outra ação de Deus diante do pecado de Israel e do nosso. Deus faz uma declaração de amor. Eu não sei o que as pessoas aprendem em outras igrejas sobre Deus e o que elas acham que calvinistas ensinam sobre Deus. Mas o que nós ensinamos sobre Deus é que o amor de Deus é insondável. A sua largura, altura e profundidade. E ele é incapaz de ser compreendido na sua magnitude, porque esse amor se revelou na encarnação do próprio Deus por pecadores que mereciam o inferno, mas que foram arrancados de lá pelas mãos do Redentor. E no texto que nós lemos, há uma linda declaração de amor de Deus pelo seu povo. A partir do verso 4 até o verso 8. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei. Aleluia! Porque a minha ira se apartou deles. E serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como da oliveira e sua fragrância como do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como o do vinho do Líbano. Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Aleluia! Esta promessa de Deus a Israel se cumpre em cada um dos que estão aqui nessa noite e que confiaram em Jesus. E não há história mais extraordinária no livro de Oséias para afirmar a beleza do amor de Deus do que a própria história que o Espírito se utiliza para falar disso. No capítulo 12, Oséias toma a história de Jacó para falar do pecado, da infidelidade, da falta de confiança, mas da graça de Deus. Jacó é o filho da promessa que é invejoso, porque no ventre da mãe ele agarrava o calcanhar do seu irmão, diz a Escritura. Jacó é um enganador, porque troca com o irmão o prato de lentilhas pela bênção da progenitura. Ele é também um homem que ousa se enfiar na luta contra Deus. Mas diante de tudo isso, e para espanto meu e seu, ele ainda assim é escolhido para ser um agraciado. E tem o seu nome mudado para Israel. Por qual razão? Para que se cumprisse o propósito da eleição, não por aquele que quer, mas por aquele que chama. E a eleição, sim, a eleição é a marca indelével do amor de Deus. Sem merecimento, sem mérito, sem força, é Deus amando quem não merece, é Deus querendo quem não vale nada. E quando eu digo isso, eu falo de mim mesmo. O Deus soberano me cura, me ama e exerce sobre mim a sua doce e graciosa afeição por causa do seu Filho. É por causa do seu Cristo. Quem pode nos curar? Quem pode curar Israel? Quem pode te tocar para que você seja de fato um homem, uma mulher segundo o coração de Deus? Quem pode transformar o seu coração? Quem te amará conhecendo
a mim e a você de fato e de verdade? Quem exercerá sobre você e sobre mim misericórdia? Com os pensamentos que temos, com as ações que temos. Quem? Irmãos, se nossas esposas, se os maridos de nossas irmãs, às vezes soubessem o que se passa em nossos corações, eles nos expulsariam de nossas casas, de nossas igrejas, de nossas relações, porque nós sabemos quem nós somos. Eu estou fazendo um trabalho, comecei há alguns dias, na penitenciária, com o presbítero Antônio Carlos, da Quinta Igreja. E o nosso trabalho ali não é um trabalho de culto. Nós entendemos que o trabalho eficaz para presídios é de discipulado. Então nós estamos indo aos presídios com um projeto de encontros regulares com presos. Ficamos de 2 às 5 horas da tarde, às quartas-feiras. Eram as terças, mas agora será às quartas, com 15 presos condenados. E no primeiro encontro, mais impactante, nós perguntamos para aqueles homens por que eles estavam ali e nós queríamos ouvir a verdade. 3 assassinatos. Um matou a própria mãe. Um matou a prima. Um assaltou um posto de gasolina e atirou no frentista. Um vendia droga na porta de escolas. E naquela cela um pouco maior e mais acomodada para que estivéssemos ali, eu fiquei pensando, por que eu não estou aqui? Por que o Cristiano não está aqui? Em que o Cristiano é melhor que o Felipe? 26 anos de idade. Negro. Marginalizado. Cresceu sem pai. Culpado. E um dos pontos da nossa conversa é, vocês estão aqui porque Deus os colocou aqui cumprindo aquilo que Ele quis pelo Estado. Por que eu? Ou por que ele? A substância disso é a aliança que decorre do amor de Deus pelos seus eleitos. Não é por tua causa. Não é por aquilo que você fez. Não é por aquilo que você faz. Não é por aquilo que você vai fazer. É porque Deus, de modo soberano, afirmou, eu te amarei. E o texto é forte. Eu curarei a sua infidelidade. Como Deus faz isso hoje em nós. E nós reformados temos que afirmar isso. Ele faz isso hoje em nós pela obra do seu Espírito. É o Espírito de Deus, através dos meios de graça, a palavra, a oração, é esse Espírito que opera em nós essa cura, essa santidade, essa graça, que aplica em nós esse amor. E nós não podemos nos esquecer disso, porque é esse amor que nos sustenta quando tudo nos parece mal. Não é a teologia reformada que vai te sustentar quando tudo estiver caindo pelas beiradas. Não é João Calvino, mas que eu estime. E tenha lido tudo que ele escreveu na vida dele. Quem vai te sustentar é a sua relação pessoal e íntima com o verbo de Deus. Porque o cristianismo não é apenas conhecimento sobre Deus. O cristianismo é uma relação pessoal com Cristo. E você precisa compreender isso para descansar nos braços amorosos do Deus que te elegeu no seu Filho. Esse amor de Deus é ensinado por um homem do passado, que diz assim, mas o que eu vejo lá? O que Deus fez neste homem? Eu finalmente vejo na cruz alguém inspirando em agonias. Eu ouço um grito horrível. Elohim, Elohim, Abala Sabachthani.
eu vejo o terrível sacrifício do seu filho. Não foi poupado, mas se entregou livremente por todos nós. E estou certo que afirmar que eu tenho alguma participação na minha salvação é blasfêmia. Se eu admitisse que o homem pode merecer algo diante da morte de Cristo, os próprios anjos no céu, com uma eternidade de obediência, não podem afirmar que merecem. Ninguém pode afirmar que merece. Nós devemos estar dispostos a entender que éramos sujos e contaminados, mas que fomos olhados pelo Deus através da cruz. Eu merecia aquele Salvador? Irmãos, isso é o auge da ignorância infernal. Que fique longe de nós, que Deus nos faça entender que não merecemos nada e que o motivo de ter nos aceitos é oculto nele e no seu amor. Charles Haddon Spurgeon. Por que você foi salvo? Por que você está aqui nessa noite ouvindo o Evangelho? Porque Deus te amou com um amor que é incompreensível. E este Deus usa esta bela afirmação do seu amor para que você vença e rompa com os seus pecados. Firmados e firmadas no amor de Deus. Como não cair diante das tentações? Ame a Deus mais do que você mesmo. Que toda glória, honra e louvor seja de Deus e não sua e nem minha. O Deus revelado em Jesus cuidará de nós. Uma linda flor, uma bela árvore, a oliveira, a vinha, o Deus soberano realiza em nós o seu favor e a sua graça, porque nós somos os seus amados. Nós somos a igreja eleita. Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro e confiados nesse sangue, nós rompemos com o pecado e rompemos com o inferno e afirmamos: Deus é maior. Deus é o Senhor e nós estamos com Ele e com Ele não cairemos. Ele nos sustentará, Ele nos animará, Ele nos revigorará, porque Ele nos ama. É o amor de Deus. Por último, diante do pecado, o Deus de Israel faz a nós, faz a mim, um ultimato para um caminhado de excelência. Quem é sábio, que entenda estas coisas, a partir do verso 9. Quem é prudente, que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores cairão. A linguagem é apocalíptica. Quem lê, entenda. Quem tem ouvidos, ouça. É uma linguagem ética. Olhe, há um discurso, há um caminho. Você entendeu? É a linguagem de Daniel, é a linguagem de João em Apocalipse, é a linguagem de Cristo e é a linguagem de Oséias, porque essa é a linguagem do Espírito Santo. O Espírito Santo, diante do discurso que faz, agora nos confronta. Olhe, há arrependimento para vocês, há perdão, há graça, há amor, e agora? Nós não podemos sair de nossas igrejas aos domingos como se nada tivesse acontecido. Como se fosse só mais um culto. Nós temos que sair daqui com uma resolução firme. Eu não me prostrarei diante do inferno. Eu não me prostrarei diante do pecado, porque eu compreendo a minha vida é para a glória de Deus. Não pode ser mais um culto. Não pode ser mais um encontro. É Deus nos cuidando, nos tratando, nos ensinando. É um imperativo. Entenda, há um discurso, há um ultimato. Quem faz esse ultimato é o Deus triuno. Pai, Filho e Espírito. O nosso Deus triuno, que foi cantado, ensinado e proclamado nessa noite. Então surge uma afirmação categórica. Porque os caminhos do Senhor são retos. Misericórdia. Misericórdia.
Se os caminhos do Senhor são retos, os meus são tortos. Eu não consigo. Eu não consigo brincar de macaco de imitação com Cristo. Eu já tentei. Com as minhas forças, eu já tentei. E sempre caí. Porque com minhas mãos, com minhas pernas, com o meu intelecto, com o meu coração, eu não consigo. Porque os caminhos do Senhor são retos e os meus são tortos. Então surge uma questão: o que fazer? Ou você é tomado por desespero e enlouquece diante do cristianismo. Não é possível. Ou você faz aquilo que tenho afirmado desde o começo do sermão. Se esconda atrás da sombra da cruz do Redentor. Não há outro caminho para você nem para mim. Não há outro caminho. Não adianta conhecimento intelectual. Não adianta a melhor dicção ou teologia. Não adianta ser o melhor mestre. Não adianta ser o melhor pastor. Não adianta ser o melhor crente. Se a sombra da cruz do Redentor não faz parte da sua história. Porque naquele dia em que você se encontrar com o Pai, só haverá uma razão para você ter comunhão eterna com Deus: Cristo. Somente Cristo. Mais nada do que Cristo. Só Cristo. Há caminhos retos em nossas vidas. Alguém pode falar aqui nessa noite que não há caminhos com buracos? Alguém pode bater no peito na minha vida? Não tem nenhum. O Jonas, quando esteve aqui em Juiz de Fora, a gente trouxe o Jonas das edições Vida Nova. E eu tive o privilégio de estar com ele o dia inteiro, de criar laços mais fraternos com ele. Nós almoçamos juntos. E ele me contou uma história da filha dele. Engraçadíssima. Aí ele tinha comprado uma caixa de chocolate. A filhinha dele de 4 anos na época. E disse: filhinha, não coma o chocolate. Tá? Isso aqui é para mais tarde. Eu, a sua mãe e outras pessoas, nós vamos comer juntos. Tudo bem. De repente, a filhinha dele, depois de um tempo, em silêncio, vai procurar o pai. E o pai pergunta: filha, você comeu chocolate? Ele disse: claro que não, papai. Eu não comi chocolate. Minha filha, você tem certeza? Você não comeu chocolate? Pai, não peguei nada, papai. A caixa está lá fechada. O Jonas então falou assim: filha, olha para sua mão. Ela olhou para a mão. É, papai, é chocolate. Irmãos, nós só encontraremos isso na nossa caminhada. A solução para nós é nos escondermos na sombra do nosso Redentor. A evidência esmagadora de Oséias é que Israel havia se apostatado e havia um veredito, uma palavra. E não era uma palavra de morte. E não era uma palavra de não mais esperança para Israel. E não, a palavra que havia em Oséias era uma palavra de vida. Porque o texto nos ensina: os justos andarão neles. Os justos andarão neles. Não há do que se orgulhar. Há o que agradecer. Porque os transgressores cairão, mas os justos andarão neles. Quem são os justos? Muitos judeus nos tempos de Oséias se entregaram aos pecados. Nós lemos aqui: idolatria, infidelidade, práticas sexuais horrorosas com os cananeus, culto falso. O que aconteceu com Israel? Bancarrota espiritual. Eles foram exilados. Por quê? Porque não confiaram naquele que faz a promessa. Porque não descansaram
é naquele que nos convoca a uma vida de excelência, num caminho excelente. E ele diz de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E confiar em Cristo é dizer: eu não posso, mas Ele pode. Eu não posso, mas Ele pode. Eu faço coisas erradas, mas Ele é santo. Eu minto, Ele é a verdade encarnada. Eu às vezes penso o mal, Ele é o santo de todo Israel. Eu às vezes sou idólatra, Ele cumpre a lei de Deus. Em meio ao pecado, sempre há esperança. E a saída para nós é confiança absoluta em Jesus. E nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, diante das batalhas que nós enfrentamos, Deus nos faz convites da graça. Volta. Há alguém aqui nessa noite, afastado da igreja ou do evangelho, Deus está te convidando nessa noite para voltar. Você esfriou na sua caminhada de fé. Volta, ó Israel! Você está se afastando da sua comunhão com Deus? Volta! Volta e faça uma oração. Eu me arrependo, Senhor. No pó e na cinza, eu quero um novo caminho contigo. Essa caminhada de graça, além do convite ao arrependimento, envolve também uma afirmação: Deus ama o seu povo. E aqui cabe uma aplicação final. Irmãos, o diabo continua acusando a igreja de Jesus. Ele continua intentando algumas coisas, mesmo já amarrado e derrotado, humilhado. Mas ele tenta. E nós, por falta de compreensão do evangelho, às vezes somos presas fáceis para as artimanhas de Satanás, porque não compreendemos a autoridade que recebemos do Filho. Você que está aqui tem autoridade em Cristo para viver pela Escritura, oprimindo o diabo, como Cristo fez no deserto. O diabo se levanta, você lê a palavra para ele e diz: é isso que a Bíblia diz sobre mim. É isso que Deus tem para mim. É isso que Deus fala sobre mim, porque eu confiei no seu Filho. Eu descansei na sua morte e na sua ressurreição. Ele é a minha esperança. Não há mais acusação contra mim. Diante do pecado, o texto de Oséias diz que a desfavorecida se torna alcançada pela graça de Deus e que o não meu povo se torna meu povo amado. Isso parece ser óbvio. Você pode sair daqui hoje: nossa, fui lá na primeira igreja, queria escutar um sermão diferente. Eu escutei Jesus, mas às vezes é necessário, ou sempre, se pregar o óbvio: confie em Cristo e viva. Porque essa é a pregação que a igreja precisa ouvir. Não há outra pregação que você precise ouvir para a sua vida de graça e de caminhada cristã que confie em Jesus, descanse no Redentor, confie no homem das mãos furadas. Ele é o Verbo de Deus, o Senhor da glória, o grande eu sou, aquele que tem em suas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele esteve morto, mas vive pelos séculos dos séculos. E você, nesta noite, é convocado para se arrepender, confiar no amor de Deus e ter uma posição diante do Evangelho. Você não pode sair daqui como você entrou. Você tem que sair daqui com uma resolução, mesmo que seja abandonar o Evangelho. Que não seja isso. Mas você precisa estar convicto daquilo que você quer para a sua vida. Não, eu entendi essa mensagem, eu vou me render a esse Jesus. Por quê? Porque não há esperança fora dele. Não há razão de viver fora dele. Não há graça fora
dele. Por isso eu, ministro do Evangelho, convoco, volte-se para Cristo e viva. Porque é isso o que Deus quer para a sua igreja. Vamos orar?